Boa noite, meus caros irmãos em Cristo Jesus. Estou aqui hoje para rezar a oração da invocação ao Espírito Santo, para ler do livro do Apocalipse, o capítulo 12, que fala sobre a mulher e o dragão, e ler a mensagem de Jesus, do livro Diário de Jesus, a mensagem 76 de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos primeiro à oração ao Espírito Santo, invocação ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então nós temos aqui a leitura do Apocalipse, o livro do Apocalipse, capítulo 12, a mulher e o dragão. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo de seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda uma terça parte das estrelas do céu e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para aí ser sustentada por 1260 dias. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram que combater o dragão. O dragão e os seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais, mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta.
O dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. Mas à mulher foram dadas 2 asas de grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro, onde é alimentada por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, fora do alcance da cabeça da serpente. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água, para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu à mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E ele se estabeleceu na praia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora à leitura do livro Diário com Jesus. A mensagem é a número 76. Minha querida filha, ajo em ti, junto com minha mãe Maria e tua mãe também. Veja quanta fineza e delicadeza de minha mãe para te dar um modo de ser profundo e amável com os teus irmãos. Quero ver este mundo rendido à Mãe Maria. Quero que tenham a coragem de assumi-la em vossos corações definitivamente. O coração dela triunfará e vencerá a serpente, a antiga serpente. Todos vão venerar e amar Nossa Mãe Maria Santíssima, aquela que vem para derrubar as muralhas do inimigo, aquela que vem para pôr o amor nos corações e não a indiferença e não a frieza. Quero um novo Pentecostes, filha, com todo o poder do meu fogo de amor, inundando as consciências e o sinal constante de minha Mãe Senhora de todos os povos, como um alerta para a conversão definitiva, porque aí então verei quais seguirão para o abismo. Sabes, filha, que eu serei misericordioso e estarei junto com minha mãe para a solução final para esta humanidade que não pode mais viver nestes pecados que me ferem, que me sangram todos os dias. A reconciliação da humanidade com a minha Santíssima Trindade está muito próxima. Preparai-vos, filhos amados, vosso Jesus amado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos, temos aqui uma leitura da Bíblia que vem do livro do Apocalipse, falando sobre o sinal que será visto no céu quando aparecer, então, uma mulher toda vestida de sol. Nós, católicos, temos a nossa Mãe Rainha Maria como aquela que vem para dar a luz ao Salvador, para salvar e iluminar a humanidade. Porque o nosso Deus é essa revelação de toda a verdade, porque Ele é a própria luz. Então, quando falamos de que nossa Mãe do Céu está vestida de sol, Deus vai dar esse sinal para nós, as pessoas vão reconhecer, né, a nossa Mãe gloriosa como Mãe de toda a humanidade, de todos os povos,
que Deus deu essa coroa de 12 estrelas, né, para iluminar, porque ela é a nossa mãe, rainha do céu e da terra, assim como a nossa igreja, em que ela iniciou com os nossos 12 apóstolos escolhidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente pode dizer que a nossa mãe, Maria Santíssima, é a mãe da Santa Igreja. Ela é a própria igreja também, porque a nossa igreja está sendo comandada pelo poder do Espírito Santo. E nossa Mãe Santíssima é a esposa do Espírito Santo, né? Aqui diz que nossa mãe estava grávida, gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz ao nosso Deus. Ou seja, a nossa igreja está passando por essas dores de parto. Se nós pensarmos bem, vemos que a nossa igreja está sendo atacada e perseguida, e ela precisa revelar a verdade, a verdadeira doutrina e o verdadeiro evangelho de Cristo. É o que Cristo quer que todos façam, todos da sua igreja, da sua verdadeira igreja que ele fundou, que a gente não esconda a verdade, que a gente não tenha medo de revelar a verdade, né? E ele é essa luz que vem ao mundo para esclarecer, para direcionar a humanidade para a sua própria salvação. Depois de toda essa dor que sente a nossa igreja, que está passando por essas tribulações hoje em dia no mundo, veio o aparecimento então do dragão vermelho. O dragão vermelho, ele representa a antiga serpente, né, que levou Adão e Eva ao pecado e à expulsão do paraíso. Então, esse dragão vermelho que representa o mal, o chefe dos malignos, ele vem com 7 cabeças de 10 chifres. Essas 7 cabeças, segundo a minha interpretação, são os 7 pecados capitais que existem no mundo e que leva o homem ao pecado, à perdição, né? E também os 10 chifres, que podem ser 10 governos favorecendo ao governo do anticristo, ao governo que eles querem implantar no mundo. Então, essas cabeças foram coroadas por eles, porque eles querem impor, inverter as leis de Deus, contrariar as leis de Deus, ou seja, eles querem colocar a mentira como uma verdade e a verdade como mentira. E querem calar a boca da Igreja de Cristo, ou seja, do povo de Deus, os que servem a Deus, os que são fiéis aos mandamentos de Deus. Nessa visão, o apóstolo João Evangelista, ele via que o dragão, com a sua força em sua cauda, varria a terça parte das estrelas do céu, ou seja, ele atingia e feria os nossos consagrados, nossos sacerdotes, e atirou-os à terra, né? Muitos estão sofrendo perseguições, verdadeiros padres, verdadeiros sacerdotes estão procurando calar esses que falam a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo e os verdadeiros ensinamentos que ele nos deixou. Então ele quer deter a igreja, ele quer calar a igreja, os filhos de Deus. Então nossa igreja continua sentindo as dores do parto para dar essa luz, revelar toda a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso, quando se revela, o dragão fica pronto para atacar, para tentar devorar, ou seja, eliminar da terra a verdadeira igreja de Cristo, a igreja católica. Então ele tenta fazer isso, né? Quando Nossa Senhora mostra o seu filho através das suas vindas à terra,
para se mostrar e se revelar aos seus videntes, né? Que Nossa Senhora nos deixa várias mensagens na Terra de alerta para a nossa conversão, para a busca dos sacramentos, a busca da missa, né? Para as pessoas não abandonarem a sua fé, para persistirem em ter uma vida em Cristo Jesus. Então ela dá a luz ao seu Filho, ela revela a vontade de Jesus Cristo, quando ela vem, em cada vez que ela se revela para os seus filhos videntes, né? Em várias partes do mundo. Ela deixou várias mensagens de alerta para que a humanidade reconheça que precisa de mudar e buscar a Deus. E então aqui ela revela a todos, ao Filho, o nosso Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, Rei, que vai reger todas as nações quando ele chegar na sua próxima vinda, porque antes mesmo disso, ele vai então usar da sua vinda para governar todas as nações que são pagãs, que querem rejeitar Deus e perseguir a igreja, para reger todas essas nações com o cetro de ferro. O cetro de ferro significa a justiça divina. Ele vai pousar sobre todas as nações a sua justiça. Ele está vendo todo o comportamento de cada ser humano junto do trono de Deus, do Pai Celestial. A mulher, a nossa igreja, ela vai ter um momento de tanta tribulação que ela vai ser obrigada a ficar isolada por um tempo. E Deus já escolheu esse retiro para a nossa igreja, para proteger seus filhos consagrados e sustentar a nossa verdadeira igreja, não a falsa igreja. E será sustentada por mais ou menos 3 anos e meio, nos piores tempos das tribulações que vão chegar. Aqui fala também sobre a batalha no céu, realizada pelo Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo, que é o chefe da milícia celestial, que vai travar essa batalha com toda a sua milícia celestial contra esse dragão infernal e seus anjos infernais, expulsando-os do céu, né? Vão todos cair na terra, travando o combate, e não vão prevalecer a força deles no céu. Serão todos caídos. Daí para diante, o dragão sendo precipitado, que também ele é chamado de a primitiva serpente, que é o demônio ou Satanás, que é o sedutor do mundo inteiro, porque ele procura a todo momento tentar as almas para o pecado, para que se percam, né? E daí na terra ele está com os anjos maus dele tentando a humanidade. Assim que aconteceu essa derrota, ele ouviu do céu o profeta dizendo: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus. E está mostrando a força de Deus no combate dos demônios, né? Porque ele, com a autoridade do nosso Cristo, que vai reinar em todas as nações, ele fala sobre essa derrota do acusador de todos os nossos irmãos. O demônio, ele dia e noite fica acusando os homens justos diante de Deus, mas isto ele já não pode mais fazer. Por quê? Todas essas acusações são em vão, porque os homens justos de Deus já venceram no sangue do Cordeiro, né? E por seu testemunho de Cristo aqui na terra. Eles também venceram pelo desprezo que têm
por suas vidas para servir a Cristo. Então, já por isso, já venceram a batalha contra a morte, contra o pecado. E o céu se alegra de todos eles, mas lamenta que, ainda por um tempo, nós aqui na terra, os viventes, ainda vão passar por muitas tribulações devido à grande ira do demônio. Ele, sabendo que pouco tempo lhe resta aqui na terra, ele vai fazer de tudo para tentar muitas almas e levar à perdição essas almas. Então, ele, vendo que ele fora precipitado na terra, ele vai perseguir a igreja, os consagrados, os leigos, os que verdadeiramente servem a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ainda assim, Deus vai dar a proteção através da força do Espírito Santo para que a nossa verdadeira igreja não seja atacada por Satanás. Não vai prevalecer a força dele na nossa igreja, porque ela vai se resguardar num lugar, num deserto, num retiro, onde ela será alimentada por 3 anos e meio e resguardada pelo poder de Deus. Ou seja, ela estará fora do alcance do poder da serpente, da influência da serpente, a nossa verdadeira igreja. E ainda assim, com toda essa raiva e ódio contra os consagrados e contra nossos irmãos cristãos, a serpente vai vomitar contra a nossa igreja um rio de água. Esse rio de água, pelo que eu entendo, são todas as blasfêmias, as heresias, as apostasias, são os anátemas, os que querem modificar o verdadeiro evangelho de Cristo, os que querem modificar os dogmas de fé, né? Os falsos teólogos, né? Que atrapalham o proceder verdadeiro de acordo com a vontade e a doutrina de Cristo milenar. Então, vão tentar, com todas essas, com esse vômito que eles querem, né, o dragão vomitar em cima da nossa igreja, eles querem tentar apagar a existência definitiva da nossa igreja sobre a terra, querem ver a nossa igreja submergir na terra, mas isso eles não vão conseguir. Eles tentam, mas não conseguem. Tanto que a terra, quando eles dizem aqui, a terra vai acudir a mulher, significa dizer as muitas conversões que a nossa igreja vai conseguir fazer em muitos povos pelo mundo inteiro. Então, a terra vai acudir a nossa igreja, vai abrir a boca para engolir, ou seja, quando abrir a boca, vai citar o Evangelho, a palavra de Deus, que cura, que liberta. Há muitos povos que precisam, né, para descobrir a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo e apagar essa força maligna do dragão sobre a nossa igreja. Então, ainda assim, ele vai se irritar cada vez mais contra a nossa igreja, porque nós temos os nossos leigos, os nossos profetas, os nossos consagrados, sacerdotes, bispos, que defendem a verdadeira igreja, o verdadeiro ensinamento de Cristo. E ele se irrita com isso, de ver que nós não fugimos da verdade de nossa fé. Ele se irritando mais ainda, ele vai fazer então guerra contra o próprio povo de Deus, o resto de sua descendência, né? Todos os consagrados a Deus, todos os filhos de Maria, olha, que escutam a mãe e suas mensagens e sabe que essa aqui é a grande arma, o Santo Rosário diário contra as forças do mal, que derrota o maligno todo dia, diariamente. Todas as famílias devem se reunir para a oração do Santo Rosário, para nós ficarmos
livres da influência do maligno em nossas vidas. Então isso é o que faz o demônio querer guerra contra o resto da descendência da mulher vestida de sol, ou seja, de Nossa Senhora, daqueles que estão na igreja comandada pelo Espírito Santo, nossa Igreja Santa Católica, Apostólica e Romana. E eles vão ter essa perseguição contra todos os filhos de Maria, contra todos os filhos de Deus que guardam os mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Jesus. Não negam a verdadeira doutrina e ensinamento de Jesus Cristo. E aí esse dragão ele vai se estabelecer na praia. Quando termina dizendo que ele vai ficar na praia, ele vai ficar numa situação de instabilidade de poder. Ele já vai estar bastante enfraquecido, porque ele vai ver que o povo de Deus não desiste da sua fé, não desiste da sua luta, não desiste das orações, da busca da conversão e da busca da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que vai se dar o fim desse dragão aqui no capítulo 20 do livro do Apocalipse, que fala sobre a sorte do dragão, que vai ser o fim dele, a derrota final dele. Na mensagem de nosso Senhor Jesus, a 76, ele coloca bem claro a importância de nossa Mãe Maria em nossas vidas, porque com a fineza e delicadeza dela, ela chega até a nós, mandando as suas mensagens para a humanidade toda, esclarecendo o que a humanidade pode fazer para poder fazer a vontade de Jesus. Então, a nossa Mãe Maria é o caminho mais rápido para a gente chegar a Jesus. Ele pede que a gente dê essa grande importância à sua Mãe Maria e que a gente tenha coragem de assumi-la em nossos corações definitivamente. Por isso tem muitas pessoas que estão se consagrando ao Imaculado Coração de Maria, porque ela nos leva com carinho até o seu Filho Jesus. Isso é muito importante. Aqui diz, conforme as profecias, que o coração imaculado de nossa Mãe vencerá a força do mal, a força da serpente. Ela esmaga a cabeça da serpente. E com tudo isso, todos irão amar e venerar nossa Mãe Maria Santíssima. Ele fala que ela é aquela que vem para derrubar as muralhas do inimigo. Olha, nos ensina essa grande oração, forte oração do Rosário, que combate muitos males em nossas vidas. Derruba as forças do mal, né? As muralhas do inimigo. Ela é aquela que vai quebrar a dureza dos corações, o orgulho, a soberba que muitos ainda têm. É aquela que vem colocar um amor nos corações, porque a nossa Mãe nos ama muito e ela não é indiferente a gente. E junto com isso virá o segundo Pentecostes para toda a humanidade, para a iluminação das consciências e o poder do fogo de amor do Espírito Santo de Deus, para que todos percebam que é preciso mudar em si mesmo e em suas vidas para poderem servir com amor e mais dedicação a Deus. Bom, nossa Mãe Senhora de todos os povos, ela nos dá vários alertas sobre como a gente deve fazer para a gente conseguir a nossa salvação e a salvação dos nossos entes queridos. Aqui diz, mais uma vez, que Jesus, acompanhado de sua mãe, que é o triunfo de seus corações, o coração de Jesus e de Maria. Ele virá misericordioso, estará junto de sua mãe, encontrando finalmente a solução para a humanidade se afastar definitivamente de seus pecados, porque esses pecados ferem muito ao coração de Deus e sangram muito ao coração dele. Ele quer se reconciliar com a humanidade e que todos reconhecerão
a Santíssima Trindade de Deus, Deus uno e trino. E esse dia está muito próximo. Portanto, ele nos pede: preparai-vos, filhos amados. No final, ele diz: vosso Jesus amado. Então, queridos, espero que vocês tenham gostado da mensagem e da palavra da Bíblia que eu passei para vocês hoje. Que ela seja uma grande reflexão para as suas vidas, para vocês terem essa conexão maior com o nosso Deus, nosso Jesus amado. E desejo uma boa e santa noite para todos vocês. A paz de Jesus e o amor de Maria. Fiquem em paz. Amém. Boa noite, meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa noite.